Bah, meu, que raiva. Eu simplesmente tava gravando o tempo inteiro com o microfone lá na casa do cara. Sinceramente. Vocês já pararam pra pensar o quanto algumas coisas perderam completamente o sentido, o valor e a sua grandeza nos últimos tempos? Pra mim, um dos melhores exemplos disso é a seleção brasileira de futebol masculino. Bicho, a gente segue sendo a seleção que mais ganhou Copas do Mundo de todas as seleções. A gente sempre foi um símbolo muito forte. A gente era, e eu vou dizer era, porque a gente era o país do futebol. O Brasil era temido em qualquer torneio. As seleções que o Brasil enfrentava na fase de grupos da Copa do Mundo sempre era aquela coisa, os jogadores todos ficavam sempre muito apreensivos porque vão jogar contra o Brasil. A camiseta tinha um peso muito forte também. Eu lembro de qualquer jogo da seleção brasileira sempre ser um evento, assim. Eu lembro de encontrar amigos numa, sei lá, quarta-feira para assistir jogo das eliminatórias, não era jogo de Copa do Mundo, porque Copa do Mundo, eu sinto que a gente ainda tem essa coisa da Copa do Mundo, então meio que o brasileiro é esse povo com uma fé inabalável, né? Então a gente continua na Copa do Mundo acreditando que o Brasil vai conquistar o Hexa, e a gente tá assim desde 2006, né? Acreditando que o Brasil vai ganhar o Hexa, e ano que vem tem mais. É ano que vem a próxima Copa? Enfim, esse é o ponto. Nem sei quando é que vai ser a próxima Copa do Mundo. Enfim, a gente se encontrava, enfim, pra assistir os jogos da seleção. Era aquela comoção. Poxa, saía a lista de convocação. Era uma coisa muito comovente. E aí eu paro pra pensar como é que o país do futebol se tornou... virou no país de qualquer coisa. É certo que o Brasil tem muitas outras qualidades, mas o futebol, a seleção brasileira, ela não... eu sinto que ela não tem meio que o mesmo valor, assim, o mesmo peso. Obviamente tem diversos fatores que desencadearam isso e aí a gente tá nesse lugar hoje de, né, onde estamos. E obviamente não vou, sei lá, ficar discutindo aqui todas as coisas que levaram a seleção brasileira a ter esse declínio. Mas não é de se pensar o quão doido é isso. E talvez até esse vídeo sair a gente não esteja mais passando por essa fase, mas assim, o Brasil tá se peidando para se classificar para a próxima Copa do Mundo. Tá se peidando forte. E agora, enfim, chegou o Ancelotti, aquela coisa toda, e como eu falei, posso me perder. Talvez algumas coisas que eu vou falar aqui não façam mais sentido daqui a um tempo. Mas assim, hoje a situação é essa. E por que hoje a situação é essa? É que algumas semanas atrás eu saí para pedalar com alguns amigos meus. E era, sei lá... era uma terça-feira, não lembro que dia da semana que era, sinceramente. Mas era um dia qualquer, assim. E aí a gente pedalou, e aí a gente parou num bar pra tomar uma cerveja. E quando eu olho pra televisão, tava rolando o jogo do Brasil. E assim, o bar tava bem movimentado. Era um dia, eu não lembro que dia da semana que era, mas era um dia que tava bem movimentado, tinha bastante gente no bar. E simplesmente não tinha ninguém assistindo o jogo da seleção. Era um bar numa região bem central aqui de São Paulo. Era um dia que tava uma temperatura muito agradável, então não tava frio, tava um dia meio quente assim, tava todo mundo bebendo e tal, aquela coisa, aquela muvuca na rua mesmo, e ninguém tava prestando atenção no jogo do Brasil. E aí isso me joga pra aquele lugar de lembrança de como era antigamente, sabe? As pessoas se reuniam nos bares, as pessoas se reuniam nos lugares, assim, quando o Brasil fazia gol, mesmo que tu não estivesse assistindo o jogo, se tu soubesse que tivesse jogo da seleção e o Brasil fizesse um gol, muita gente ia comemorar. Talvez não todo mundo, como eu falei, não é aquela coisa de Copa do Mundo, mas mesmo no jogo das eliminatórias, alguém ia comemorar o gol do Brasil. E hoje a gente nem fica sabendo que tem o jogo do Brasil. Eu lembro que esse dia eu cheguei em casa e eu fui olhar o resultado da partida, que sinceramente, comprovando meu ponto de que não tem o mesmo valor, eu nem lembro contra quem que era e qual foi o resultado do jogo. Mas eu pensei, nossa, quem são os jogadores que estão jogando na seleção brasileira? E assim, foi mais um momento de tristeza, porque eu devia conhecer uns... de todos os 20 e tantos jogadores que são convocados, eu devia conhecer uns 5 ou 6. E assim... eu não sou um grande consumidor de futebol, mas assim, eu nunca fui um grande consumidor de futebol durante minha vida inteira. Mas eu sempre soube quem eram os jogadores da seleção brasileira. E agora, talvez agora eu seja muito mais consumidor
de futebol, conhecia menos ainda. É muito doido pensar nisso, porque passa pelos jogadores que foram grandes estrelas no passado. Talvez hoje em dia, enfim, os jogadores saiam muito cedo dos seus clubes para a Europa, e aí talvez isso perca um pouco de conexão com o Brasil, ou dos brasileiros com esses jogadores. Essa... Qual é a palavra mesmo? Quando tu tem essa... Eu não sei nem se a palavra certa seria proximidade, mas essa identificação com esses jogadores. Então, por eles saírem muito cedo, talvez essa identificação não seja desenvolvida um pouco mais forte. Mas é muito doido, porque, sei lá, na época que eu assistia ao futebol, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, eles saíram também meio cedo pra Europa e eles se destacavam muito. Talvez seja porque os outros países, ou talvez na verdade o declínio do Brasil muito se dá porque os outros países se desenvolveram tanto ou apostaram tanto no esporte para chegar num patamar mais alto, ou no patamar do Brasil, e o Brasil não acompanhou isso, porque parece que é uma coisa meio natural do brasileiro essa coisa com o futebol, sabe? Literalmente a gente meio que nasce com isso, enquanto, sei lá, a França, a Espanha, eles não nascem com isso tão introjetado na cultura deles quanto o brasileiro é. Mas aí eles apostaram em outros lugares pra equiparar um pouco mais. E aí hoje a gente tá... sabe? E parando pra pensar, obviamente a CBF tem muita culpa nisso tudo, né? E não é à toa que, sei lá, os últimos 3 ou 4 presidentes da CBF estiveram envolvidos em escândalos de corrupção, e eu não sei se eles foram presos, mas meio que todos saíram, né? Enfim, cara, é muito doido como as coisas perdem o valor, né? E agora pensando aqui, eu tava pensando em trazer outros exemplos pra esse vídeo, e eu não pensei em nenhum outro exemplo. Então talvez... Eu tenho um exemplo muito bom. Telefone fixo. Como perdeu, né, valor o telefone fixo hoje em dia. Tô brincando, não fez nenhum sentido esse exemplo. Mas é isso. Deixa seu like. Não esquece de seguir o canal pra acompanhar. Tem outros episódios aí que talvez façam... Não, os episódios anteriores não vão fazer mais sentido que esse. Esse talvez inclusive tenha sido o que eu mais fui direto ao ponto e sem trazer outros exemplos que talvez deixem a coisa mais confusa. Mas é isso, deixa teu comentário, Na verdade... O teu comentário pode ser exatamente de trazer outras coisas que perderam completamente seu valor nos últimos tempos. É isso. Até a próxima.